vitória. Aplauda o Senhor pela vida do Felipe, amém? É uma grande vitória. Aleluia! É uma grande vitória da parte de Deus, da parte da família, da parte da esposa, da parte da igreja. Estarmos com esta grande oportunidade de estarmos aqui recebendo instruções da parte de Deus e daquilo que eu tenho certeza que Deus vai fazer através da vida do Felipe. Eu vejo uma grande multidão assistindo essa pregação, amém? Talvez você esteja vendo a igreja não muito lotada, mas eu vejo uma grande multidão assistindo esta pregação, e que você possa ser contagiado e inundado pela presença do Espírito Santo, amém? Chama o pastor Cleito para orar pela vida dele, amém? Glória a Deus, estenda suas mãos para cá, amém? Senhor, te louvamos, Deus, uma vez mais, te agradecemos por esse momento. Pedimos, Pai amado, nesse momento que os céus venham ajudar o teu servo nesse momento. Usar a palavra que tu já colocaste ao coração do teu filho. E nós, como igreja, já te agradecemos por ter esta oportunidade, Deus Santo. A oportunidade de ver teu servo aqui no teu altar, não somente sendo utilizado nos instrumentos, Deus, com tanta capacidade como o Senhor tem dado a ele, mas também o Senhor já está começando uma nova jornada na vida do teu filho. E temos certeza absoluta, Deus Santo, que grandes coisas o Senhor fará através da boca do teu servo para muitas vidas. Use o teu filho nesta noite para nós. Use o teu filho com poder e grande glória. Toma a boca do teu servo, põe uma brasa viva, Deus Santo, e guarda o coração dele, Deus. Que ele venha diminuir, que o Senhor cresça, Pai amado, e que ele possa ser usado para nós, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Deixar para a meditação da igreja Lucas capítulo de número 5, versículo de número 11, a parábola do filho pródigo. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai-me, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu-se para uma terra longa. E ali desperdiçou-se a fazenda, vivendo-se dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou a seus campos apacentar os seus porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas de porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei o pai, e pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, essa tua palavra, Senhor, que tu colocaste no meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que tu venha, Senhor, me encher do teu espírito, Senhor, para que eu venha diminuir perante a tua presença e tu venha crescer, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, joga todo o nervosismo por terra, meu Pai. É essa oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu vejo essa palavra, não tem como eu não olhar para a minha vida e ser retratado nela, porque eu fui como esse filho pródigo. Certa vez estava na presença do Senhor, caminhava, era esse meu ministério, o louvor.
era vice-líder da juventude da igreja, mas certo momento da minha caminhada eu decidi fazer que nem esse jovem, desvirtuar do caminho do Senhor. Dali conheci o mundo das drogas, ainda com a minha esposa, ainda na época a gente era noivo, né, filha? Éramos noivos. Quando a gente conhece esse caminho, irmãos, verdadeiramente, a gente não tem uma pessoa orando pela vida da gente, no caso que era minha mãe, minha esposa e minha sogra, que hoje não pôde, que está tomando conta do meu filho, eu já acho que, como a Poliana revelou aqui na quinta-feira retrasada, eu já tinha descido da sepultura há muito tempo. Porque o que eu já passei nessa vida é que nem aqui, a bolota dos porcos. Eu olho isso aqui, eu vejo a minha vida. Irmão, eu trocava o dia pela noite, a noite pelo dia. Minha esposa grávida, já depois de ter filho, bem dizer, com filho já, eu deixava ela em casa, chegava do trabalho, ia o quê? Pra rua, fazer o quê? Usar droga. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu me vi como esse filho aqui, caí realmente em si e pensei, pô, essa não é a vida que eu quero pra mim, não é a vida que eu quero pro meu filho que tenha. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida, ela tem que ser brutal, como eu tomei. Se hoje você está aqui, está buscando por um filho seu, por um familiar seu, se ele está lá perdido, não perca a fé. Porque como foi na minha vida, pode ser na vida deles. Nunca perca a fé. Agora eu começo a palavra. O tema da minha palavra, ainda há esperança. Nesse texto, eu tirei 5, eu tirei muito mais, mas 5 me enfatizou que eu quero contribuir com a igreja. O versículo 12, quando o filho chega para o pai e pede para o pai: Pai, me dá-me parte da fazenda que me pertence. Naquela época, como hoje em dia, não tem como um filho pedir ao pai a herança se quando o pai está vivo. Quando ele vai ao pai e pede isso, ele está desejando a morte do filho dele, ou a morte do pai dele, na verdade. Ele toma atitude movida pelo eu dele. Muitas das vezes é o que acontece na nossa vida. A gente toma decisões movidas pelo nosso eu. Quando acontece isso nas nossas vidas, muitas das vezes, meu irmão, quero falar como foi exemplo na minha vida. Se você não está alicerçado, busque se alicerçar mais. Porque se você não estiver alicerçado, você vai cair. Você vai cair. Vai por minha experiência própria. Você vai cair. No versículo 13, ele toma tudo e vai. Na Bíblia não relata quanto tempo foi que ele viveu longe do seu pai. A Bíblia não vai dizer. Mas eu que deva ter sido muitos anos. Porque ele vai, gasta tudo, faz tudo que tem nessa vida aí fora, né? Bem dizer assim a palavra certa. Usa com bebida, mulher, droga. A Bíblia não relata, mas conjecturando como é que se fala, não, pastor? Ele vai passar a viver a vida da forma como que ele quer, perante as suas escolhas, perante as suas atitudes. No versículo 14, 15 e 16 vem as consequências das nossas atitudes. Eu tirei como ensino para a minha vida, a primeira consequência que ele teve foi a perca de dignidade. Quando você vai por esse caminho, meu amigo, com certeza, esquece, você perde real a sua dignidade. Porque a sua dignidade está aqui, não fala nem pelo altar, mas sim aqui dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele destrói tudo o que ele tem na vida dele. Tudo que ele achava que tinha, que ele ia conseguir, ele não consegue. Porque você só consegue aqui dentro. Lá fora é uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea. Isso eu falo por experiência própria. E o terceiro ponto, que ele não podia contar com a presença do pai dele, porque o pai dele estava em casa e ele não estava na casa do pai dele, ele estava lá fora. Versículo 17 ele fala: e tornando em si, disse. Eu só pego só parte desse versículo, porque no versículo 17 é onde que ele cai em si, que ele começa a entender que sem Deus ele não é nada. Assim é nas nossas vidas, sem Deus nós não somos nada. Porque muitas das vezes achamos, eu. Meu amigo, bota na tua mente, sem Deus você não é nada. Nada. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti.
esse é o momento que eu pus na minha mente, essa palavra eu tiro toda sobre a minha vida. Foi um momento que eu me levantei da minha zona de conforto e falei, não dá mais. Minha esposa está ali, prova viva. Ela recebeu, falou assim, acho que se não me engano foi a pastora da gente, falou, filha, fica tranquila que no momento certo ele vai voltar para a casa do Senhor. Era numa quinta, sexta e sábado. Irmãos, eu acho que bebi, as 3 últimas, parecia os 3 últimos dias da minha vida. Eu bebi como se o dia fosse acabar. Num domingo eu estava na igreja, dobrando meus pés ao ponto do altar e me arrependendo. Eu botei no meu coração, quando eu entrasse, eu nunca mais ia sair. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, para o nome dele ser glorificado e envergonhar o demônio que está lá fora. Porque quando eu recebi esse convite, a pastora me falou daqui do altar para mim, irmão, verdade, eu tomei um susto, que eu estava ali sentado, eu falei, pô, como pregar? Eu nunca preguei na minha vida, só ministrava estudo para jovem, mas, irmão, falar para jovem é uma coisa, falar para uma igreja toda é completamente diferente. Porque com jovem eu já me sinto mais à vontade. Aqui tem estudiosos, tem pessoas em casa assistindo. Treme, soa uma suadeira que só, começa a pensar no que vai falar, mas como eu coloquei no meu coração, que eu vou acalmar meu coração quando eu estiver no altar, porque a palavra do céu vai vir, que ela já foi colocada no meu coração e será transmitida para a igreja. Quando esse jovem decide se levantar, ele toma uma decisão na vida dele olhar para trás e ver tudo que aconteceu na vida dele. Ele pensa, pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas nessa noite eu quero dizer para você, você é digno sim de ser chamado filho dele, porque ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Se hoje em dia aquele preço que foi pago lá na cruz foi por mim, por você, pelos seus filhos, pelo seu sobrinho, pela sua mãe, pelo seu pai. Se eles não estão aqui, você está. Então busca por eles. Pastora Cleide, pastora Natália, se o Léo está lá fora, tenha fé que um dia ele vai voltar para a casa do Senhor. Tenha fé. Porque quando a minha mãe não perdeu a fé, como muitas pessoas falaram mal de mim, muitas vezes eu cansei de escutar, ela nunca perdeu a fé. Hoje em dia ela não está comigo, mas eu creio que ela está lá no estado de Fortaleza, assistindo isso. Eu tenho para mim que eu sou uma bênção na mão do Senhor. Nunca perca a fé. Nunca perca a fé. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse versículo 21 é onde acontece o arrependimento desse filho. Muitas das vezes a gente não se arrepende de algo que fazemos, por isso não somos alcançados. Esse filho, ele tomou a decisão de chegar e pedir do Senhor. O Senhor foi e concedeu. Muitas das vezes você está na sua casa, você pede: pai, faz isso. Meu pai, ai meu Deus, faz aquilo. Às vezes Deus não te dá, sabe por causa de quê? Porque sabe que vai acontecer que nesse filho aqui, vai se desvirtuar do caminho. Por isso que ele não deixa acontecer. Muitas das vezes, e isso já vem de contra a minha vida. Deus não fez porque sabia que se fizesse, hoje em dia eu não poderia estar aqui, poderia já ter descido a sepultura. Isso aqui é a testificação da minha fé, irmão. Que você nunca venha duvidar das promessas do Senhor. Porque como uma vez eu escutei de um pastor pregando aqui nessa igreja: promessa, ela morre. Promessa, ela morre. Não vá você achando a promessa não morre. Promessa morre. Mas se você tiver fé, ela pode ressuscitar. Para glorificar o nome do Senhor. Versículo 22 e 23 e 24. Mas Pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e apacentar nos pés. E trazei o bezerro cevado e matei, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado, e começaram-se a alegrar-se. Estes 3 versículos vai falar da exaltação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
Porque da mesma forma que o inimigo ele te envergonha, o Papai do Céu está aqui hoje em dia me exaltando, ele vai exaltar você, toda a sua família. Meus irmãos, eu queria ser muito breve e fui muito breve, porque essa é a minha primeira palavra, essa é a primeira vez. Prometo que vou voltar aqui mais tranquilo, mais calmo, mas eu tenho certeza o que foi colocado no meu coração foi transmitido ao seu coração. Nunca perca a fé daqueles que estão lá fora. Nunca perca a fé de você, porque muitas das vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas a gente está só de corpo. Eu quero que você tenha sempre isso no seu coração. Esteja dentro da igreja de corpo e alma, porque você vai sempre se encher do Espírito Santo. Tudo o que for lançado daqui para ir, receba, porque eu tenho fé, como foi na minha vida, vai ser na vida dos seus. Essa é a minha palavra e essa eu agradeço em nome de Jesus.